Salve, torcedor alviverde, um sabadão agitadíssimo no Verdão. Primeiro a gente traz um corte da Jovem Pan, o Pedro trazendo informações direto lá do Verdão sobre esse jogo de amanhã contra o Botafogo no Brasileirão. Na sequência a gente traz um corte aí do de primeira com o PVC confirmando as contratações. GFT assinou por 5 anos no Verdão. E pra fechar o vídeo, rapaziada, a gente traz um corte aí do canal do Massini juntamente com o Danilo Lavieri falando muito sobre essas contratações. Muita gente falando que boa situação do Carlos Miguel. O Lavieri vai trazer informação de dentro do Palmeiras sobre também o possível camisa 8 que pode chegar no Verdão. Tem o substituto pro Rios, então tem muita informação pra gente trazer nesse vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho pra você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixa o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. E o Palmeiras, hein? Tava em crise, eliminado pro Corinthians na Copa do Brasil, depois conseguiu uma vitória importante com o Ceará e agora parece que já tá retomando o rumo nessa temporada de 2025. Goleada contra o Universitário do Peru, lá em Lima, na partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Já tá garantido, já tá tranquilo, garantido nas quartas de final do torneio continental. E agora tem uma partida importante também, Verdão, que tá lá em cima, querendo a liderança do Campeonato Brasileiro e tem o Botafogo pela frente. Pedro Marques traz as informações do Verdão. Contra o Ceará, começou a aparecer uma nova dupla de ataque no Verdão. Flaco Lopes saiu do banco, marcou em cobrança de pênalti e depois lançou o Maurício, que serviu Vitor Roque, o segundo gol do Palestra. O que você pensa dessa dupla? Pode ser um caminho para o Palmeiras agora ter Vitor Roque e Flaco Lopes? E você gosta de jogar nesse esquema com dois atacantes? Cara, eu gosto de jogar contra o centroavante, mas aí é trabalho do Abel. Eu já estaria entrando em um campo que não é o meu. Vamos deixar para o Abel ali. Abel Ferreira então mandou a dupla a campo pela Libertadores. Foram titulares juntos pela primeira vez e funcionou. A nova escalação já está deixando o torcedor empolgado, com direito a memes nas redes sociais. Eles já jogaram este ano algumas vezes juntos, não de início, acho que de início é a primeira vez, não tenho a certeza. Como eu já disse, a minha função é exatamente essa, é perceber as dinâmicas da nossa equipa, ir à procura das melhores soluções para cada jogo, mas é bom saber que eles se ligam bem e que nos podem ajudar quando for preciso. Portanto, eu como não acredito em fórmulas mágicas e que acredito que o processo de treino e evolução de uma equipa é um processo inacabado, mas é uma solução que temos, como eu já tinha dito. Foi bom vê-los os dois na frente, uma dupla muito jovem, com características diferentes e o Flaco nós já sabíamos, é um jogador que nós temos que trabalhar e temos trabalhado muito com ele ao longo destes anos e felizmente a comissão técnica e a direção têm tido muita paciência com ele e trabalhar em cima. Nem sempre a nossa torcida tem tido essa paciência, mas nós sabemos aquilo que fazemos, sabemos onde queremos ir. O Roque é a mesma coisa, podes-me ajudar como jornalista a confirmar tudo isto que nós estamos aqui a dizer, mas é mais uma opção que eu tenho. Não quer dizer que vamos jogar sempre assim, mas é mais uma opção. O Palmeiras está se movimentando no mercado da bola. O nome da vez é o do goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians, goleiro de 2,04 metros de altura, que chega do Nottingham Forest da Inglaterra para disputar uma vaga no gol alviverde com o Everton. Na passagem pelo velho continente, apenas 3 jogos oficiais. Até por isso, Carlos Miguel manifestou o desejo de respirar novos ares, de olho na sequência da carreira. E falando desse processo de reformulação alviverde, com muitas caras novas, o Verdão está se despedindo de Marcos Rocha. A caminho do Grêmio, o experiente lateral direito de 37 anos não enfrenta o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Se calhar, em função daquilo que foram tantas alterações, às vezes eu dou por mim e penso que estou a treinar os mesmos jogadores e não são jogadores muito diferentes.
estamos a dizer 80% dos jogadores são novos num curto espaço de tempo, com muita qualidade, escolhidos por nós. Isso também é fundamental. Como vocês sabem, a minha função aqui é tentar arranjar soluções, é tentar ajudar estes 12 ou 13 jogadores novos que estão agora connosco, que começam a conhecer realmente a cobrança que é jogar no Palmeiras, ter que lutar por títulos, jogadores que alguns deles ainda não ganharam absolutamente nada em termos de títulos, uma equipa jovem, mas como já disse, são jogadores que nós sabemos muito bem aquilo que nos podem dar no presente e no futuro. Então tá feito o convite. Neste domingo, às 20h30, o Palmeiras, dividido aí pela Copa Libertadores, no meio dos 2 jogos, visita o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro e você confere a melhor transmissão pela Jovem Pan. Chegou o momento do Mercadão da Bola aqui no De Primeira. A gente vai falar do mercado do Palmeiras, então, que está muito movimentado. A gente viu a arte aí, né, de chegadas e saídas, como está movimentado este mercado do Palmeiras. Então, agora, Marcos Rocha, a última novidade, a caminho do Grêmio, PVC e também o volante do Cuiabá, Denilson. Pode chegar ou essa possibilidade está descartada? Não, hoje eu recebi a notícia de que podia ser o Denilson, telefonei pra gente no Cuiabá, não no Palmeiras, e se descarta, não tem. Ouvi no Cuiabá que já se ouviu em Cuiabá que o Palmeiras vai procurar, mas o Palmeiras não procurou. Não tem Denilson no Palmeiras. Marcos Rocha no Grêmio tem. Não é oficial, mas já está sacramentado que o Marcos Rocha vai pro Grêmio. E é um negócio bom para todo mundo. Vou começar pelo lado do Grêmio. A gente está falando bastante do Palmeiras, vamos falar do Grêmio. O Grêmio não tem lateral direito. O Igor Serrote foi negociado. O João Pedro teve uma fratura, está em fase de recuperação. O João Lucas entra no time e se machuca, e isso virou costume. O Gustavo Martins, que é zagueiro, jogou improvisado como lateral, está machucado. O Camilo, que é volante, está jogando como lateral direito e ele não consegue jogar bem, nem como volante, nem como lateral. Então o Grêmio precisa desesperadamente de um lateral direito. O Marcos Rocha precisa jogar. O jogador estreou uma carreira incontestável, campeão da Libertadores pelo Atlético, 2 vezes campeão da Libertadores pelo Palmeiras, campeão brasileiro pelo Palmeiras 2 vezes, 3 vezes. Extremamente vitorioso, né? Com uma carreira muito vitoriosa. Cara, você pode passar a vida inteira dizendo, não, eu preferia o Rosemiro. Tudo bem. O cara venceu na vida, né? Muito. Vamos combinar. E hoje é aos 38 anos, né? Já tem muita experiência. O cara saiu de algum lugar que a gente não sabe onde foi exatamente, pelas dificuldades que ele passou na vida dele. Cara, o cara é 3 vezes campeão da Libertadores. Então, palmas para Marcos Rocha. Pelo Atlético, pelo Palmeiras, pela Seleção Brasileira, pela carreira. O Grêmio precisa de um lateral. O Marcos Rocha precisa jogar. O Marcos Rocha não vai jogar no Palmeiras. É bom para todo mundo. Marcos Rocha que começa na base do Galo, mas depois ele roda alguns clubes antes dele conseguir se destacar, né? E aí ele vai para o América, ele tem uma boa passagem pelo América e volta ao Atlético, e aí é super vitorioso, enfim. Um jogador que está muito na história do Atlético e do Palmeiras também, claro. Vamos falar de quem está chegando, então? Todo mundo quer saber. Tem uma pergunta que surge aqui na live todos os dias. Carlos Miguel, não chegou ainda, né, PVC? Não é oficial, mas está fechado. Tá fechado. Calma, vamos segurar a ansiedade porque está fechado. Quem também está fechado, informação do nosso Andrezito aqui, do André Hernan, é o Jefté, assinando por 5 anos. Notícia que já está no Mercado da Bola, na coluna Mercado da Bola, lá no All Sport. Então, o Palmeiras, né, contratou o Jefté, lateral esquerdo do Rangers, segundo a informação do André Hernan, fechou. Teve reunião ontem em Londres. Jogador, clubes, tudo foi ali alinhado. Vocês estão vendo aí a matéria no All Sport, assinada pelo Bruno Andrade e pelo André Hernan. Então agora faltam aqueles trâmites burocráticos, aquela papelada toda e assinando o contrato por 5 anos. Jogador jovem que só tem 21 anos. Além dele, aí a gente está vendo aí alguns números do Jefté. Então o Palmeiras alinhou aí nas últimas horas todo esse acordo com o clube da Escócia, o Rangers, que vocês estão vendo aí, onde ele estava atuando. Um investimento de 6 milhões de euros, hein, gente? Não é barato, não. 38 milhões de reais na cotação atual. Mais caro que o Carlos Miguel. Pois é, mais Carlos é bom, né? Mais caro que o Carlos Miguel. Outro que também está na mira, né? Muito na mira, Júlio Enciso.
Como é que tá essa negociação em PVC? Ela não é barata, ela deve chegar perto de 15 milhões de euros. O entendimento é que o departamento de análise de desempenho entende que é um jogador que vai resolver problema. Ele não é um 8, ele é um 10. Ele é um 10 que não é Veiga. Ele é um 10 que é Flaco Lopes. Ou seja, ele é um segundo atacante. Ou seja, distante do Rios, do Richard Rios. Bem distante. Vai continuar faltando um 8. Vai ser Lucas Evangelista. E o entendimento é que o Lucas Evangelista é um bom reserva, ou seja, continua precisando de um 8. E vai tentar? Vai continuar tentando esse 8? Não tenho informação de que esse 8 chega antes do final da janela. Certo. Não tenho esse nome. O Enciso pode chegar antes do final da janela, mas não é uma negociação fácil. Porque não é barata. O que ajuda é que você ia contratar o 8, que era o Marcel Ruiz, e o Marcel Ruiz não vem. O Palmeiras desistiu da contratação do Marcel Ruiz nesse momento. Então, o Enciso, esse dinheiro ajuda a compor a chegada do Enciso. Não é o mesmo dinheiro. Eu tenho 10 para cá, eu tenho 15 para cá. Mas se eu não vou usar esses 10 vêm para cá e eu guardo para cá depois. Não é uma conta exata. Essa conta que está fazendo não é o Palmeiras, sou eu que estou fazendo. Para ser honesto, né? Mas assim, tem esse dinheiro para contratar o Enciso. Ele não deve ficar no Brighton, o que facilita a vinda dele para o Palmeiras. Como está a questão física dele? Ele vai chegar, teoricamente ele chega para jogar. Isso é importante que você perguntou, Luísa, pelo seguinte, a avaliação do Ramon Sosa hoje é que o Ramon Sosa não está jogando o que pode jogar, porque fisicamente ele está bem. E o que isso tem a ver com o Enciso é que pode ser a mesma situação. E tem a ver com o Vitor Roque. Porque o entendimento é que o Vitor Roque demorou para engrenar porque ele não estava bem fisicamente. Então pode ser que precise de uma certa paciência aí com o jogador chegando. Esse é o grande problema de você remontar um time durante a temporada. O Vitor Roque agora está bem. Ele ainda não está voando, ele não está no potencial que ele pode alcançar. Mas nesse momento ele está bem. Foi o jogador da partida ontem. Por quê? Porque ele melhorou muito fisicamente. Ô Danilo, não fica bravo não, mas as perguntas são, e o Carlos Miguel, vai vir mesmo? E o Carlos Miguel, tal? Vamos lá, cara, me conta. Não tô nada. Já quer começar por esse assunto, já mesmo? Será? Vamos começar, porque as perguntas são gigantes aqui, ó. Tá, eu também vou te falar um negócio. Desde manhã, no poste de bola hoje, cara, eu só recebo qualquer coisa que eu posto, qualquer mensagem que eu coloco na rede social, em algum momento a resposta é: e o Carlos Miguel? E aí, cara, eu fiquei, até falei com você um pouco mais cedo, falando com outras pessoas, com um amigo meu que trabalhava no Palmeiras há muito tempo, que é palmeirense doente. Eu não entendi ainda, assim, por que estão tão ansiosos, sinceramente. Meu Deus, o cara... Porque na época do Vitor Roque a gente entendia, né? Pô, a janela tá fechando, é uma operação de 25 milhões de euros, é o camisa 9. E aí, de repente, é o Carlos Miguel. Vamos lá. Carlos Miguel, hoje de manhã, depois que acabou o posse, eu mandei uma pergunta, falei, e aí, como é que estão os planos mantidos lá, o plano que vocês tinham de colocar, já apresentar ou anunciar o Carlos Miguel ainda nesta sexta? Sabe qual foi a resposta? Deixa eu abrir aqui para ler, quer ver? Ó? Eu vou ler para não inventar nada, vou ler palavra por palavra. Está encaminhado faz quase uma semana. Se não anunciarmos hoje, vamos anunciar no sábado, ou no domingo, ou na segunda. Tanto faz. Então, não tem muito mistério. É esperar, tá resolvendo ali. Deve ter alguma burocracia, alguma coisa. O grosso já foi, já tá resolvido, já tá certo. Eu vi nas redes sociais aí, aqueles perfis ali, que às vezes tentam adivinhar alguma coisa de mercado. Eu não vou lembrar qual deles, mas me mandaram milhões de vezes, me marcaram em alguns,
Carlos Miguel esfriou. Não tem nada de esfriou, a negociação está feita, está tudo certo. O Palmeiras já está acertado com o Nottingham, como eu disse, há muito tempo. O único entrave que teve em algum momento foi a comissão dos empresários, porque o Carlos Miguel tem um empresário e o negócio foi apresentado por outro. Gilmar Veloz é o empresário dele e o negócio foi apresentado pelo Giuliano Bertolucci. Então, já está tudo certo. Se não for anunciado hoje, domingo ou segunda, não tem problema. Carlos Miguel vai ser jogador do Palmeiras. É só questão de tempo. Fiquem tranquilos. Estão mais calmos? Então é isso, ó. Então espalhem que a notícia está aqui com o Danilo Lavieri e eu tenho a notícia do GFT. Não sei se é assim que fala o nome dele, né? Mas também tá aí, deve chegar segunda ou terça, lateral esquerdo, 21 anos, estava no futebol escocês. Dá para pegar o mesmo avião, hein? Então, dá para pegar o mesmo avião, verdade. É isso aí. É tudo Grã-Bretanha, né? Cadê o camisa 8 do Porco Live Show? É com você. O Mercado da Bola é com Danilo Lavieri. Vou deixar só ele na tela. Ele adora esse tema. Eu não gosto, mas infelizmente, como eu tenho que trabalhar, faz parte do nosso job description, né? Eu tenho que trabalhar. Eu não sei se eu tenho uns 4, 5 minutos para falar sobre 8 aí. O camisa 8 é o seguinte, eu estava conversando com as pessoas lá, né, também, para entender como está o planejamento do Palmeiras em relação a isso. E o meu debate no começo da semana foi assim: você não acha que, de repente, se você traz o Enciso, que é o nome da vez, né, mas que é um 10, não é um 8, ele é mais um Veiga do que um Richard Rios, e aí você gasta o dinheiro que tem, porque o Palmeiras não tem dinheiro para comprar infinito, né? Ele tem um dinheiro ali limitado. E aí ele fala assim, que se você gastar esse dinheiro, não vai faltar um 8, não vai de repente ter uma novela. Aliás, foi uma bola levantada pelo Flávio Latifi, numa conversa que eu tive com ele também. Não vai ter uma novela parecida de quando o Danilo foi embora e toda a coletiva o Abel falava, se calhar eu vou ter que dar um jeito de encontrar alguém, porque não vem um substituto, porque não vem ninguém pronto. De repente o Palmeiras vai ficar o resto do ano falando, porra, não veio ninguém pro lugar do Rios, o Evangelista é fraco, o Alan não tá pronto, ou não dá para jogar Aníbal e Martínez. Aí a resposta o Enciso tá machucado ainda, hein? Calma. O Enciso tá machucado. Então, e aí a resposta foi justamente assim. Falou, olha, a questão do Enciso é a seguinte. Nós temos aqui uma oportunidade de negociar, de comprar um puta meia que em outras condições a gente não teria. Então a gente tá olhando um cara que tá se recuperando de uma lesão e que tá muito próximo de terminar o contrato. O que isso significa? Que o Brighton tem pouco poder para negociar. Porque se daqui a 6 meses o cara assina um pré-contrato e sai de graça, seja lá para onde for, mesmo que não seja para o Palmeiras, tem papo lá na Itália de Roma e tal, o cara pode sair. Então, no momento, a posição do Brighton é frágil. Tanto é que o Palmeiras, aliás, de uma maneira bem acertada, ele tem essa política de não deixar ninguém chegar, só chega nos 6 meses finais de contrato quem o Palmeiras topa perder. Mike, Marcos Rocha, Lomba, o resto os caras renovam com muita antecedência. Então, o dilema é o seguinte: o Enciso é uma puta oportunidade por um preço que provavelmente nunca mais vai passar na porta do Palmeiras, porque ele tá nessas condições que eu disse, sobre recuperação de lesão, sobre final de contrato, mas ao mesmo tempo o Palmeiras precisa de um camisa 8. E aí você tem só um pote de dinheiro, você não tem 2. E o Palmeiras, a gente sabe, não faz loucuras, né? Não gasta mais do que pode. E aí tem, claro, algumas variáveis. Putz, amanhã o tal do time lá da MLS faz alguma proposta alta pelo Veiga, essa equação muda, porque aí entra um dinheiro que o Palmeiras não estava contando. Mas no momento é um ou outro. Então o Palmeiras está nesse debate. E por que o Palmeiras se permite ficar neste debate? Primeiro porque a negociação com o Ruiz, que era do Toluca, não andou, não deu certo. E segundo, porque a janela ela vai ficar aberta mais 17 dias. Né? 18, né? Porque agosto vai até dia 31. Aliás, 31 de agosto é aniversário do meu pai. Então, 18 dias que a janela vai ficar aberta. E como a gente já viu em outros momentos, é curioso como a gente observa e esquece depois, o Palmeiras sempre trabalha no limite da janela. Por quê?
Porque chega nos últimos 3, 4, 5 dias, os times europeus, eles falam, ferrou, agora preciso vender, preciso definir, preciso... E aí você começa a ter mais poder de barganha. Então o Palmeiras está trabalhando nisso. Sem a pressa, sabe que precisa de um 8, mas tem essa possibilidade de ouro do Enciso e está navegando nessa dúvida. Eu, particularmente, gosto. Acho que é uma estratégia boa, acho que é uma gestão boa, até porque o Palmeiras não está sem nenhum 8. O Palmeiras quer mais um 8, mas tem o Evangelista, numa emergência pode improvisar. Não dá para ficar o resto da vida assim. Mas nesse momento, nesses dias, enquanto isso aí que temos, eu acho que o Palmeiras está fazendo uma estratégia boa. Bom, tá tudo explicadinho nos mínimos detalhes para vocês, tá? A informação do Enciso que eu tenho é de que o Palmeiras está... Bom, sua explicação é perfeita, mas está formalizando, vai formalizar a proposta, vai fazer proposta. Não fez ainda, mas vai fazer uma proposta, certo? As contratações não eram em segredo, como a do Enciso todo mundo sabe, nem proposta foi feita. Bom, peraí, não teve contratação, né? Agora, isso vaza mesmo, viu, Renan? Tem como, cara. Danilo Lavieri pode explicar melhor como funciona isso, né? Porque vaza, Cara, não tem como, cara. É o empresário, é o tio do cara, é o primo, é o sobrinho, o vizinho. O vizinho está passando no portão, meu filho vai voltar da Inglaterra. Pronto. Aí esse cara fala para um amigo, o amigo fala para outro, chega para a gente pega, liga para as pessoas, e as pessoas falam, realmente tem interesse, está conversando. É quase impossível segurar. Se bem que em alguns casos o Palmeiras conseguiu, né? O Felipe Anderson foi um deles. Não, o Palmeiras tem conseguido bem mais que a média, mas a questão, para explicar para o pessoal aí, tem, como disse o Massini, tem muita gente envolvida no negócio. Eu dei, por exemplo, a notícia do Carlos Miguel. Cara, se um dia eu pudesse contar a fonte, sério, é um negócio inacreditável. Lógico, depois que alguém me conta, não dá para eu simplesmente confiar. Tem que checar, vai ligar para um, ligar para outro, até você ter uma certeza, ter um posicionamento dos envolvidos e tal. Agora, a fonte, o jeito que eu fiquei sabendo é inacreditável. E já aconteceu isso de maneiras das mais variáveis possíveis em todos os lugares e todo mundo. E agora, tem uma outra coisa. Mercado da bola tem muita... Como eu posso falar isso de um jeito simpático? Tem muita gente, cara, que faz um favor pro outro, entendeu? Se é que vocês me entendem. E aí, no final, às vezes você acaba... Não todos, tá? Mas algumas pessoas que vivem do mercado acabam publicando 10 histórias que 9 nem existem para ganhar um prêmio lá na frente. Então, mercado da bola, por isso que eu sempre falo, eu odeio o mercado da bola. Eu só cubro porque eu sou obrigado pela minha profissão. Rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês com muita informação do nosso Verdão nesse sábado. Primeiro aí com a Jovem Pan, com Pedro Marques falando muito sobre esse jogo de amanhã contra o Botafogo, que vive um momento totalmente diferente do Palmeiras, principalmente na Libertadores. Então, o Palmeiras vai com seu time titular com certeza, porque vai poder poupar na próxima quinta-feira. Já o Botafogo não, o Botafogo provavelmente vai poupar nesse jogo de amanhã para poder jogar no meio de semana na Libertadores. Eles vão jogar na altitude, então com certeza o Botafogo vai ter que poupar. Então o nosso Palmeiras chega mais forte até como favorito para esse jogo de amanhã. Falando sobre as contratações, o mercado da bola do Verdão, muita gente já botando areia na situação do Carlos Miguel. Está demorando fazer a apresentação, mas o Danilo Lavieri trouxe a informação de dentro do Verdão, falando sim que, cara, ou hoje, ou domingo, ou segunda, ele vai ser apresentado. Já tá tudo certo, tudo sacramentado, tá bom? Então, ele chegar aqui no Brasil, ele vai ser anunciado. E aí, cara, a situação sobre o 8. Substituto do Rios. Como o Danilo falou ali, cara, trazendo o Enciso, cara, provavelmente, talvez não consiga trazer o 8. E isso é uma coisa ruim, né? Cara, que o Enciso ele chega para ser um 10.
é um cara totalmente diferenciado. Totalmente diferenciado. Então, é claro que a gente não pode ter só uma formação, mas para mim, chegando o Inciso ali no meio, organizando esse time, bom, dá para entrar com o Evangelista e o Moreno, ou então entrar com o Moreno e o Emiliano Martins. Se puder trazer um 8, melhor. Agora, se não der, eu acho que no ruim de tudo, dependendo do jogo, coloca os dois que são de marcação mais acirrada, o Martins e o Moreno, e eu acho que resolve com o Inciso na frente, organizando esse time, com essa dupla de ataque aí muito boa. Então, rapaziada, é assim, o Palmeiras segue forte nas contratações, o Inciso é o foco, o GFT vai chegar também aí, provavelmente junto com o Carlos Miguel, até eles brincarem aí para vir no mesmo voo. Assinou o contrato aí por 5 anos aí no Verdão. Vai ser também apresentado durante essa semana. Então, assim, a janela tem sido boa pro nosso Palmeiras. Para mim, o único erro do Palmeiras foi ter perdido o Danilo. Deu mole e foi pro Botafogo. Isso aí, cara... Pô, cara, meu irmão, deu uma raiva, um ódio, mas enfim. Quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo aí que foi falado, sobre a preparação para esse jogo de amanhã e todas as contratações que o Verdão vem fechando. Então deixa aí nos comentários a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like, é muito importante você deixar o like, ajuda demais o nosso trabalho aqui, esse vídeo chegar para mais palmeirense e ajuda demais o meu trabalho. Se você puder hypar esse vídeo, meu Deus, é bom demais, porque, cara, vocês vê, eu fico aqui o dia inteiro procurando notícias, informações do nosso Verdão para trazer em primeira mão aqui para você. Então, todo dia tem vídeo novo aqui no canal, no seu Verdão Notícias, tem informação nova todo dia para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada, um grande abraço.